O doido é que os assuntos que te chamam pra conversar não são assuntos muito alegres, né? A própria profissão, né? Você é perito criminal, vai lidar com só a parte de crimes. Né? Não tem um churrasco com amigos, né? Às vezes tem uns lá que não... Só quando termina em discussão e morte. Né? E tu chegou a assistir aquela série Mind Hunter, que foi um negócio que eu acho que deu uma popularizada na área de perito agora na Netflix. Eu vi algumas séries, o que acontece? O próprio seriado, ele tem uma tendência a montar uma situação para que ela deixe as provas claras e à vista para logo em seguida ter um esclarecimento. Uhum. Né? Que coisa, vamos dizer, que justamente a gente trabalha onde as provas não estão à vistas, vamos dizer, a olho nu ou à vista de um leigo. Uhum. Né? Então é justamente aí que entra um perito. Se mostrasse realmente a vida de um perito, não ia ser o CSI, ia ser um negócio muito mais difícil. Com certeza, com certeza. A galera não ia conseguir acompanhar tanto. Porque às vezes o que acontece? Você pega pro leigo uma mancha de sangue, é uma mancha de sangue, olha, tem uma mancha de sangue. Eu vejo tem muita diferença de uma mancha de sangue? O que ela pode falar? Ela pode falar se a pessoa estava parada, se ela estava caminhando, se ela estava correndo, se ela estava se deslocando e parou, se é a altura desse gotejamento, se esse resíduo, né, foi proveniente de uma tossida, de um disparo de arma de fogo. Caraca, né? tudo isso? Tudo isso você pode ter numa mancha de sangue. E aí, por exemplo, quando você chega num local que foi claramente modificado, não fecha. esse tipo de situação, esse tipo de gota, por exemplo, não dá mais para aproveitar ou você continua caçando? Que fica assim, ó, num ambiente que tenha sido prejudicado, né? Não está assim fiel. Você vê uma mancha de sangue, ela pode ser, vamos dizer, interrompida, alguém pode ter pisado em cima, vai me atrapalhar. Essas que foram, essas formas dela que foram destruídas. Mas vamos dizer, a não ser que alguém pegue o pé, algum pano e ou limpe, eu passo o pé em tudo, alguma coisa assim. Entende? Alguma informação às vezes se consegue. Vamos dizer, um disparo por arma de fogo. Você tem um tipo de, a gente fala do espargimento, né? Que é a forma que essa mancha se espalhou no local. Então você consegue ver, analisando a lesão na vítima, você consegue colocar a posição que a vítima estava, você sabe da altura da vítima, você tem várias informações. Para alguém limpar isso aí tem que ser um bem proposital, tem que passar um pano em cima. Sim. Senão aquilo ali vai ficar são vestígios perenes, né, que tem um tempo de validade ali, porque daqui a pouco alguém vai limpar, né, e vai-se embora. Então, o que a gente tem que fazer? A gente pega e fotografa tudo muito bem fotografado. Então, tu também deve ter uma ordem do que caçar primeiro, porque isso aqui vai desaparecer mais fácil. Dependendo da situação, sim. Tu já vai para um canto, assim. Tipo, vamos dizer, sangue no piso. Dependendo se você vai fotografar, porque se você não fotografar, fatalmente alguém no deslocamento, alguma coisa, vai acabar pisando. Tipo, o corpo é o último ali, né? Porque é mais difícil de alguém ir lá e mexer no corpo, né? Mas aí depende, depende de toda a situação. Sim. Às vezes você registra aquilo que você está no caminho entre o corpo e a saída do lugar, que pode ser prejudicado, pode até, vamos supor assim, você tem um outro gotejamento no deslocamento da vítima para fora. Uhum. Então você vai bagunçar aquele que foi do crime e aquele que foi da retirada da vítima. Né? Então você tem que se cuidar, tem que estar registrado. Então, vamos dizer, tu faz, por exemplo, o teste de DNA, negócio para ver o sangue de quem quer e exatamente. O que acontece? O teste de DNA. Ou isso é muito, ou isso não é um negócio que não é comum no Brasil, numa investigação? Para nós aqui em São Paulo é super comum. É uma das técnicas mais precisas que tem para se ter uma identificação ou da pessoa. Né? Porque o DNA, ele não existe um catálogo de DNAs. Então você tem que faz a coleta da amostra, manda para o laboratório. O laboratório faz como se fosse um código de barras, né? Um sim, não em todos os alelos. E aí fica guardado. Porque às vezes não tem o autor. Uhum. Aí uma vez que o cara seja
pela investigação seja identificado, seja preso, alguma coisa, você vai confrontar o DNA desse suspeito que tu já tem lá guardado. com aquele DNA que tem guardado. Entendi. Né? E se der o bingo, né, que a gente fala, né, que deu positivo, ninguém no mundo vai contestar. Né? O que não era confundir, o que não era da pessoa. A única possibilidade que existe é daqueles gêmeos univitelinos. O que é isso? Quando existe a fecundação do óvulo, Aham. tá? As mulheres que têm, vamos dizer, filhos gêmeos, pode ser um óvulo, né? Que é fecundado e durante o crescimento ele se divide em dois. Uhum. E aí saem aqueles gêmeos idênticos. Ah, então os gêmeos idênticos... Os gêmeos idênticos têm o mesmo DNA. Ah, então... Será que já aconteceu alguma coisa do tipo, assim? Não, é a situação que você pode... É a única, né? É a única situação que você pode ter, vamos dizer, Contestar um DNA para duas pessoas. Mas aí você tem a impressão digital é diferente. Cada um. Cada um tem a sua. E já tem um banco de dados aí. Aí você quando faz seu RG, né, seu documento, você tem lá teu... Só que aí a impressão digital também é simples aqui de fazer? O que acontece? A impressão digital ainda é um arquivo estadual. Né? Existe projeto de que isso aí seja um arquivo federal. Então vai melhorar 1 milhão de vezes. Por quê? Por exemplo, o cara que tem um registro na Bahia vem pra cá e não tem. Não tem. É isso? Mas tipo assim, se você... Eu peguei aqui, tá minha digital, aí você vem lá com todo o seu equipamento, tira essa digital. Realmente tem aquele computador que coloca lá e aparece minha cara, Então, tudo ou não? Estamos caminhando para isso. Entendi. Estamos caminhando para isso. Por quê? Aqui em São Paulo, quem tem o RG já digitalizado, quem fez a partir de 2015. Então, quem tem o RG anterior está sendo obrigado a fazer um novo, que é onde as impressões digitais serão não na tinta, no papel, mas sim digitalizadas. Isso aí é uma situação para que você tenha um arquivo desses me dá, vamos dizer, alguns suspeitos, né? Aí você pega, de repente, pode ser uma ou outra pessoa, assim, o cara, esse aqui está internado no hospital, esse aqui, o outro tem 80 anos, e tenho 2 aqui que está na faixa etária Tá perto. que poderia ter... Mas porque a digital ela não é 100%? Não, eu digo o seguinte, você tem vários pontos característicos. Entendi. Tá? Para dar um positivo numa pessoa, você precisa ter 13. Né? Pode ser... O que acontece? O computador pode ter alguma pessoa que tenha esses 13 pontos idênticos, pode, mas os outros milhares de pontos vão ser diferentes. Entendi. Entendeu? Então, eventualmente, você precisa fazer uma procura maior na impressão digital para você confirmar mesmo se a pessoa não é. Que você pega, tipo, lá na série nos Estados Unidos, se sai alguma coisa, põe a digital e vai no computador, aí aparece a foto do cara. Lá nos Estados Unidos realmente é assim ou é só em filme? Olha, eu acredito que seja. É que nem uma matéria que eu vi na Inglaterra, eles estão fazendo exame de DNA em todo mundo que nasce lá. Caramba. Né? Então, Mas daqui a 40, 50 anos, todo mundo vai ter o DNA carregado num banco de dados. Aí uma gota de suor já serve. Uma gota de suor, um boné já serve, o segurar uma lata, o beber na lata. Tudo serve para a extração de DNA. Por exemplo, quando um político não deixa nada para trás, que ele não quer deixar o DNA, o que ele está tentando evitar, por exemplo? O que de pior pode acontecer com alguém que tem o seu DNA? Um inimigo, alguma coisa assim? Não tem nada. Não tem nada que possa ser feito? É que nem impressão digital. É só neura mesmo? O que acontece é que o pessoal fala assim, Porque a gente vê, isso é até uma coisa que aparece muito em filme, né? O cara fumou, aí vem alguém, pega e leva pra lá, não sei o que, já faz um monte de coisa com o DNA do cara. A única coisa que pode fazer, vamos dizer, se ele pegar um cigarro, uma latinha, ou alguma coisa que você tenha do seu DNA, é deixar numa outra cena de crime. Né? É a única coisa que poderia ser feita. Não faz sentido com político, né? Que daí é tipo assim, com impressão digital. O pessoal faz molde de silicone com impressão digital.
Né? Pode fazer? Pode. Quer dizer, a tecnologia te proporciona também essas coisas. Tanto é que você vai pegar equipamento de segurança maior, né? Hoje se usa íris, né? Os caras examinam o teu olho, que é muito mais difícil de você, vamos dizer, falsificar do que uma impressão digital. A impressão digital, os caras, antigamente era só as linhas. Hoje eles veem a temperatura, a profundidade das linhas, vê um monte de coisa a mais. Quer dizer, a tecnologia também vai evoluindo. Hoje é mais difícil. Hoje é também, mais né? difícil. Não Escapar. existe digital Mas igual, por que, né? que não existe ainda essa ligação entre os estados, já que é um negócio fácil de operar com a tecnologia que tem? Essa é uma boa pergunta. O que acontece? Você é como se você tivesse informação é poder. Uhum. Né? Então você vai ter que divulgar a tua informação para outras pessoas. Né? Agora, se você pensar como o objetivo comum entre as polícias, que é identificar o autor, é levar alguém a um julgamento, é identificar essa pessoa, qualificar ela, eu acho que tinha que ser. Todo mundo tem que deixar ter acesso, todo o sistema policial tem que ter acesso. Assim como o pessoal que vem de outros países, no navio, atravessa a fronteira, também teria que deixar as suas impressões digitalizadas. Sim. Porque ele não é do Brasil, ele é estrangeiro, mas se ele passou numa aduana, né, que teve que fazer a documentação para entrar no país, também vai ter que botar o seu dedão lá de forma digitalizada. Tem essa preocupação também, né? Tem. Só que daí não rola muito por quê? Por falta de união entre os estados, por falta do governo se preocupar com isso e achar que isso realmente é necessário. Porque, por exemplo, quando eu vejo falar de segurança, eu só vejo a galera falar sobre comprar mais arma. E é isso. E que nem um negócio desse pra mim, eu acho que faz parte da segurança também. Porque você tá protegendo mais a sociedade, colocando uma tecnologia ao lado dos policiais e dos investigadores para que eles consigam esclarecer melhor um caso ali, não é? É que tudo pode ser visto com outros olhos. Né? Vamos colocar assim, identificação facial. É uma coisa que funciona? É. Um negócio que funciona barbaramente. Tá? Identificação facial. Agora vamos numa outra situação. Você tem um sistema, em termos de Brasil inteiro, com 500 milhões de câmeras na rua, que tem a condição de fazer a tua identificação. Então, qualquer pessoa que teria acesso tem condição de te localizar. Não, mas aí o DNA não é assim, né? Mas é que as pessoas veem também pelo outro lado, que é uma forma que a tua individualidade vai ser invadida. Porque se você pegar o celular... Isso aí também, fala bem a verdade, isso daí também já acontece. Pra polícia e pra quem investiga já acontece. Porque o cara, por exemplo, eu já vi gente investigando, por exemplo, o cara pegou e saiu daqui, sabe que matou. Pra onde que ele foi? Vamos olhar pros dois lados da rua. Vamos ver a câmera. Aí vem na câmera. Aí foi pra cá. Aí vai indo. Acha o cara, vai até na casa do cara. Tá ligado? Então hoje já tem isso. Já tem, de uma certa forma tem. Já é utilizado pela justiça em si. Sim, Talvez hoje... eu vejo que às vezes a preocupação é não criar algo para mostrar para os outros que essa tecnologia existe, para que o crime às vezes não comece a usar também essas tecnologias. Mas o crime usa. Então, o crime também, mas em termos de filmagem de câmera, o pessoal tem os traficantes. Você vai numa comunidade, o teu acesso na comunidade está sendo acompanhado por eles. Os caras são também organizados, o pessoal sabe, olha, esse cara aí é diferente, ninguém conhece. Também, ou vai num lugar que vai para dar lá na casa lá, que eles fazem o comércio, que eles fazem a guarda de drogas, tá sendo cuidado. Então, vamos dizer, os caras preparam rota de fuga, não sei o que, um monte de coisa, e é acompanhado por câmera. Tem o olheiro é coisa que já está ficando ultrapassado, né? Você não precisa mais, né? Agora tudo é câmera. Tudo pode ser feito com tecnologia. Exatamente.